Buenas! Eu tô com o Danilo Costa e com ele, o Martini, Daniel Martini. Beleza? Tudo bem? Beleza, Rafa. A gente tá aqui batendo papo sobre desenvolvimento de games e o Danilo tava contando, falamos sobre indie games, falamos sobre um prêmio que ele ganhou na Califórnia com o desenvolvimento de um game que ele participou, que é o Alphabet Cancer. E agora nós vamos falar como é que foi desenvolvido esse jogo para vocês conhecerem aí o processo de desenvolvimento de um game premiado. Isso é importante. Acompanhe. Conta pra gente, como é que foi o desenvolvimento desse game? Bom, como eu falei no outro vídeo, bem rapidamente resumindo, então o jogo foi de uma história que aconteceu, né, entre a Ludmilla, minha sócia da Mucutu, e a Simone, que é a proprietária do Beabá. Ambas tiveram câncer, se encontraram, e aí a Simone já tinha desenvolvido essa cartilha para crianças, e a Ludmilla olhou o problema, né, de logística de entrega disso e tudo mais nos hospitais, e trouxe a ideia de fazer o Alphabet Cancer, e aí realmente deu nome e tal, e aí começou o processo de desenvolvimento do jogo. O processo de desenvolvimento do jogo, o jogo demorou aproximadamente, se eu não me engano, 8 meses, assim, para ele ficar num estado sólido e bom, né? Ele começou com um edital chamado Inova Apps, foi um edital do governo, né? Onde do governo brasileiro, isso. Ele subsidiou um dinheiro, né? A gente teve alguns problemas no meio do caminho, percalços e tal, padrão Brasil, mas não é o caso agora. E a gente também aportou uma parte da grana também para terminar o game, né, e tal, para produzir o game, deixar o game realmente polido do jeito que a gente queria, né. Toda a ilustração do game foi feita pela Elisa Sassi, que é uma puta ilustradora, cara, ela é brasileira, mas hoje ela tá morando em São Francisco, e ela que desenhou todas as artes, os ursinhos e tal, o jogo é super bonitinho em arte, né. Mas uma coisa que é legal é que, assim, da premiação que a gente teve, né, como a gente já conversou nos outros vídeos, que foi a escolha da audiência, a gente ganhou o prêmio e assim, muito foi pela história e pelo propósito do jogo, né. Tinha muito jogo lá bom, VRs e muitos jogos 3D maravilhosos, mas o propósito do game, e o intuito com que aquele game existisse, fez com que simplesmente um jogo 2D de plataforma fosse escolhido até mesmo pelas pessoas do estúdio que produziram esses jogos Super VR, assim, porque ele tinha uma causa por trás. E aí, uma das coisas, a gente saiu no Venture Beat, uma matéria bem interessante no Venture Beat, a gente ficou até impressionado de ter saído lá, mas ele comparou ele fez um paralelo do Alphabet Cancer com da Dragon Cancer, né? Sim, então, que é um jogo que a gente já falou aqui. Já falamos aqui, exatamente, né? O Daniel, não é da Mucutu, mas o Dan, é um grande amigo pessoal que a gente fala muito sobre game, desenvolve algumas coisas até juntos e tal, ele é uma pessoa muito antenada nisso, e ele pode explicar, esse paralelo, assim, né, do que é o da Dragon Cancer. Ele conhece os dois jogos, o Alphabet Cancer, que foi a gente que produziu, então, explica aí, Dan, mais ou menos esse paralelo aí. Cara, então, o Dead Dragon Cancer, resumidamente, ele é a história vivida. Ele é uma história contada, como a gente falou aqui, sobre o drama de uma família com um parente com câncer, né? Ele é vivido. E o Alphabet Cancer é como você ensina a viver com isso. É informativo. É informativo. Um é vivência e o outro é informação. Mas eles andam bem paralelos, assim. Eu não joguei ainda o Alphabet Cancer, mas vou jogar com certeza. Mas assim, eu acho que os dois são jogos que têm causas, independente se uma é vivida, se uma é um memorial e o outro é uma informação. Mas eu acho que são dois jogos que... Eu acho que depois desses dois jogos, principalmente do Alphabet, eu acho que vão ter mais jogos de causa. Eu acredito que como empresas gigantescas nunca pensaram nisso. O interessante disso, né, é que a gente pode fazer um paralelo em relação ao cinema, né? Isso. Nas premiações e tal. Então às vezes a pessoa faz um filme mirabolante, cheio de efeito especial, e às vezes aquele filme que é direto, cru e reto, ganha o Mas se você para pensar, é verdade.
Os mais simples, sem aquelas produções, mas a história, o conteúdo, a informação, a causa ganha sempre. A ideia, né? Você acha que isso valoriza uma parte do profissional que ajuda a desenvolver games, que muitas vezes essa juventude não se liga muito, porque às vezes eles se ligam no programador, no design, no visual, mas no visual, nos efeitos especiais, no 3D, né? Mas de repente a gente não tá dando uma dica aí de que é importante a pessoa que pensa, a pessoa que escreve, a pessoa que tem a criatividade de escrever um roteiro, né? De escrever um enredo. Tem uma coisa importante aí nesse ponto que você está falando, porque assim, tipo, depende para qual é a plataforma. Porque, por exemplo, o Alphabet Cancer, ele não tem uma história em si. Ele é totalmente informativo da primeira fase até a última. Tá? Então, assim, ele não tem uma história, uma super história que alguém narra ou alguma coisa do gênero. Por quê? Porque quando você tem um jogo para celular, normalmente jogos para celulares, eles não foram feitos para terem histórias. Porque, tipo, muito provavelmente, tipo, são aqueles jogos que você pega, tipo, e joga em algum lugar no ônibus, em alguma coisa super rápida, né? Tipo, não é aquela coisa que você vai sentar por o fone, tipo, e olhar e viver uma história, né? Mas é super importante, sim, dependendo da plataforma que você for fazer. E eu acho que, tipo, você precisa passar por esse processo de construção de storytelling, assim. Eu e o Daniel, a gente teve uma infância, assim, tipo, muito boa com relação a isso, porque, tipo, a gente veio muito de mesa de RPG de D&D. Então, assim, onde tem um mestre narrando, alguém que, tipo, que tá trazendo aquela história, que tá contando. A gente não tinha nada eletrônico, né, Dan? Tipo, nada. Tipo, era papel, caneta e dado. E, tipo, pessoas, e um cara ali na frente narrando, e tipo, meu, não importa quem tá do lado, tipo, podia ser um cara que entregava pizza, o outro podia ser um empresário, o outro precisa... Cara, tá todo mundo ali na mesa, todo mundo era igual, todo mundo era um personagem, tipo, todo mundo tava jogando a mesma história, vivendo a mesma história junto. Tipo, é quase como uma desconexão do mundo real. É legal que até o Stranger Things, ele começa com a galera jogando D&D, tipo, no porão da casa, né? Então, assim, é fantástico isso, resgatar isso, e acho que isso trouxe bastante pra mim e pro Dan, assim, tipo, um background pra que a gente consiga fazer isso. Mas, falando um pouco da parte técnica do Alphabet Cancer, né? O Alphabet Cancer foi construído em Unity 3D. Hoje ele é uma plataforma muito boa, se bem que a Unreal tá vindo aí, tipo, com tudo realmente, porque, tipo, ela tá com uma interface de construção, assim, maravilhosa, né? O Unity 3D, tipo, ele foi uma plataforma mais escolhida porque era muito fácil você programar, era praticamente um drag and drop, que você arrastava os elementos para a tela e montava as cenas, né? Então, as artes, como eu falei, foram feitas pela Elisa, a gente fez os sprites das artes, das animações e tal, e aí a gente começou a montar os prefabs, tudo dentro dele, tipo, e começou a colocar essas cenas em conjunto, e aí a gente montou o jogo. Então o jogo você começa com o diagnóstico, passa por todas as fases, e tem o final do EA, tipo, parabéns, você ganhou. Simples assim, entendeu? Mas, ele não tem, aí a diferença do que você explicou, né, tipo, ele não tem a história, mas ele tem um contexto, ele tem a sua importância, entendeu? Quando a gente fala que o propósito do game é realmente ensinar a criança, tipo, então a gente tem mais uma vertente. Então tem a história que sim é importante, para depender do caso, como o Daniel falou, por exemplo, o Dead Dragon Cancer. Dead Dragon Cancer é história, totalmente história, vivida, enredo. E o Alphabet Cancer é propósito. Legal. Sabe? Então, essa diferença. Tem uma empresa que ela preza muito isso, que chama Quantic Dreams. Ela lançou, acho que na vida toda dela 4 jogos, até vai lançar o 4º ou o 5º agora. E ela faz gráficos maravilhosos e histórias maravilhosas. Ela consegue unir as duas coisas, cara. É impressionante. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente dá esse destaque pro propósito e pro enredo, é óbvio que a gente, se você tiver um bom enredo e for mal feito, mal executado, não vai funcionar. Se você tiver um propósito de ensinar uma criança como é que ela lida com o câncer, que é uma coisa super complexa, e não tiver uma jogabilidade atrativa que consiga passar isso é técnica, né? Que chama, é o game design, né? Que é o que pensa as fases. As fases é o level design mesmo. O game design é o todo, né? O level design é o específico. Legal. Então, você vê, a estrutura que precisa ser pensada, planejada, elaborada para que seja feito um bom jogo, para que ele atinja o seu objetivo, né? Ou seja, no caso aqui de ensinar as crianças a lidar com uma situação complexa, e que de quebra dê algum prêmio, alguma satisfação para quem fez. Né? Eu queria deixar um último detalhe para as pessoas que estão desenvolvendo jogos hoje. Galera, detalhes.
tá? Sempre. Foco nos detalhes, do pozinho que sai do pé do personagem quando ele pisa em diferentes terrenos, até qualquer coisa que se mexe. Por exemplo, o Alphabet Game você toca nos quadrinhos, os quadrinhos se mexem, o móvel pula, sabe? Sim. Tudo no cenário, por mais que você não tenha uma interação específica que o personagem vai fazer, ele responde ao usuário, ele não é uma coisa dura, tudo responde ao usuário quando você toca, entendeu? Então assim, foco nos detalhes, porque tipo, são os detalhes que fazem a diferença para o seu jogo realmente ser escolhido de repente por um bom investidor. Legal. Gostou do vídeo? Deixe seu curtinho, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e até os próximos. Valeu!